Olá, bora falar sobre um dos maiores desafios na hora de escrever. Como a gente organiza aquela bagunça de ideias antes mesmo de começar uma redação? Pois é, vamos colocar ordem nesse caos e transformar essa angústia em um processo bem mais tranquilo. Fala a verdade, quem nunca passou por isso? A gente lê o tema da redação, a cabeça começa a borbulhar com um monte de possibilidades, argumentos, exemplos, mas aí na hora de botar no papel, parece que vira um nó. É uma sensação que trava, né? E que pode ser bem estressante. E aqui, ó, tá o pulo do gato. Muita gente pensa que a redação só começa de verdade na primeira frase do texto. Mas não, o trabalho mais crucial acontece bem antes, na hora de organizar o pensamento. É nessa fase de planejamento que a mágica realmente acontece. Então tá, como é que se sai desse caos mental para ter clareza no papel? A resposta está numa técnica super simples, mas que funciona e muito. É o que a gente vai ver agora. A lógica por trás de tudo é a seguinte: é praticamente impossível organizar uma coisa que a gente não consegue enxergar direito. Então, o primeiro passo é tirar as ideias da cabeça e colocar no papel de um jeito que dê para visualizar. É assim que a gente começa a domar o caos. E a técnica em si não podia ser mais fácil. É só pegar uma folha de rascunho e dividir em duas. De um lado, uma coluna para listar todos os problemas que vierem à cabeça sobre o tema. Do outro, uma coluna para soluções que a gente consegue imaginar. Simples assim. Agora vamos para a prática para ver como a coisa toda funciona, porque a teoria é legal, mas é no exemplo concreto que a gente realmente entende o poder desse método. E nosso tema de exemplo é um assunto que faz parte da vida de milhões de pessoas, mobilidade urbana no Brasil. É um tema super rico, cheio de coisas para falar, perfeito para a gente testar nossa organização. E olha só como um método ganha vida aqui. Na coluna de problemas, a gente joga tudo o que aparece na mente. Superlotação, poluição, o estresse do dia a dia. Já na coluna de soluções, começam a surgir as respostas. Transporte sustentável, incentivos para carros elétricos e até umas ideias mais criativas, como o transporte fluvial. De repente, aquele caos vira um mapa bem claro. E aqui que está a parte mais inteligente do processo. Com todas as ideias ali na sua frente, organizadinhas, não é preciso usar tudo de uma vez. Agora dá para olhar para esse mapa e escolher de forma estratégica quais são os argumentos mais fortes, aqueles que rendem uma discussão melhor. Beleza. As ideias já estão mapeadas, os melhores argumentos foram escolhidos. A pergunta agora é: como é que essas colunas se transformam em parágrafos que fazem sentido? É exatamente aqui que aquele nosso mapa de ideias vira a base da redação. E aqui vai uma regra de ouro para manter o texto limpo e claro. Nunca misture mais de uma ideia central no mesmo parágrafo. Por exemplo, se a ideia é falar da superlotação e do aumento de acidentes, cada um desses problemas merece o seu próprio parágrafo para ser bem desenvolvido. E para garantir que cada parágrafo tenha um foco bem definido, a gente usa o que se chama de tópico frasal. Pensa nele como se fosse o título ou o resumo da ideia daquele parágrafo. É a frase que diz: olha, neste parágrafo, o assunto é este aqui. Esse é um passo de planejamento que faz toda a diferença. Antes de sair escrevendo o parágrafo inteiro, é fundamental definir qual vai ser o tópico frasal. Ele funciona como uma bússola, garantindo que tudo o que vier depois sirva para desenvolver aquela ideia, mantendo o texto sempre no rumo certo. Vamos ver na prática. Dá uma olhada nesse parágrafo de introdução. A primeira parte só contextualiza, prepara o terreno. A frase final, que está em destaque, é o tópico frasal. É ela que apresenta a tese principal. A mobilidade urbana é um grande desafio. O resto da redação, a partir daqui, vai se dedicar a provar esse ponto. Então, depois de aplicar esse processo todo, qual é o resultado final? O que se ganha de verdade ao investir esse tempinho no planejamento? Olha, os benefícios são enormes. Os pensamentos ficam organizados, o que já elimina aquele risco de fugir do tema. O resultado é um texto muito mais coeso, mais forte e, talvez o mais importante de tudo, o estresse da folha em branco vai embora. Escrever deixa de ser um ato de criar do zero e passa a ser como montar um quebra-cabeça, com as peças já separadas. E é isso, uma ferramenta simples para transformar uma avalanche de ideias em um argumento sólido, claro e convincente. O poder não está só em ter muitas ideias, mas em saber como organizá-las. A questão que fica é, com essa clareza toda, qual vai ser o próximo argumento a ser construído?